Olá, rubro-negros pelo mundo, eu sou Cicero, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, como portugueses viram mais um massacre do Flamengo. Andréas Pereira, relacionado para o jogo contra o Grêmio na quarta que vem. E novo ano de ouro do Mengão. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Futebol Team Game é o melhor jogo de futebol online na internet. Para jogar, clique na descrição. Vamos lá, pessoal. Mais uma noite de glória para o Mengão ontem à noite. 5-1 no Olímpia. Eu, como vocês sabem, moro em Portugal e vi o jogo pela transmissão da Sport TV portuguesa. Sport TV é um canal pay-per-view de futebol. Aliás, eu acho que é o melhor canal de pay-per-view de futebol que eu já vi na minha vida. Passa o campeonato português, passa a Premier League, passa vários torneios pelo mundo, passa campeonato argentino, passou a Eurocopa, passou a Copa América e passa a Libertadores também. Então, toda a Libertadores eu acompanhei aqui pela Sport TV com narradores e comentaristas portugueses, né? Campeonato Brasileiro geralmente eu vejo no canal 11, que é um canal aberto, né? Mas também sempre com a visão de portugueses em relação ao Flamengo. E agora eu quero contar um pouco para vocês o que o comentarista de ontem, como chamam aqui, que o comentador falou um pouco sobre o jogo de ontem. Para minha surpresa, pessoal, no início do jogo, ele já declarou o jogo como amistoso. Nós, no Brasil, nós flamenguistas, obviamente, já aí lembrando de dores do passado, como a eliminação para o América do México numa das Libertadores passadas, a gente, mesmo sabendo que era uma coisa que, teoricamente, poderia ser mais fácil em função do resultado construído, eles aqui já consideraram desde o início um amistoso. Então, assim, no início, eles praticamente disseram que era um jogo para cumprir tabela, né? Porque o Flamengo já estava classificado, então disse até que estranharam, né? Que se dizia que Renato Gaúcho poderia poupar alguns jogadores, estranharam o fato do Renato não ter poupado o maior número de jogadores. Ontem a gente jogou sem o Isla e sem o Gustavo Henrique ou o Rodrigo Caio. O resto, os demais, todos eram jogadores titulares. Então, eles questionaram um pouco, por que será? Né? Sobre o jogo em si, logo nos primeiros 10 minutos, eles notaram uma queda de ritmo, falando que os times estavam fazendo atuações protocolares, que o Flamengo não exercia o seu domínio e o Olímpia também tão pouco ameaçava também, né? Tivemos ali uma oportunidade de gol impedido do Gabigol, chute de direita para fora, que estava impedido. Então, não diziam que o jogo estava chato, mas diziam que os times não estavam se esforçando ou não tinha a mesma intensidade de jogos passados. Até que aos 30 minutos do primeiro tempo, sai o gol do Gabigol, né? O Gabigol, numa jogada ali do Everton Ribeiro, fazendo um overlapping com o Rodinei, que foi bem ao fundo, não foi afobado para cruzar, fez o cruzamento, o Gabigol chapou. E o segundo lance do jogo, né? Eu costumo acompanhar simultaneamente lá para ver posse de bola, e aí posse de bola mais ou menos dividida no primeiro tempo, um pouco mais para o Flamengo, e aí no segundo, outra jogada do Flamengo ali, Arrasca faz um cruzamento perfeito, Bruno Henrique faz o gol de cabeça, abrindo 2-0. Ali, teoricamente, se os paraguaios tinham alguma esperança, acabou ali, efetivamente, qualquer esperança. Aliás, acho que já acabou desde o início do jogo, né?
E aí, no final, numa bobeira ali, o Olímpia fez seu gol de honra no último lance do primeiro tempo. Não é a primeira vez que isso acontece, pessoal. Em outros jogos, o Flamengo acaba tomando gol no final. Pode ser ali uma coisa para o Renato corrigir em relação à desatenção. O comentarista português acabou ressaltando isso, a eficácia dos ataques, né? O primeiro tempo foi meio chato, né? 3 lances de gol, 3 gols, foi o que aconteceu. Segundo tempo, né? O Flamengo com o Arão, logo no início do jogo, faz 3-0. Pouco depois, o Léo Pereira, Manuel Léo Pereira, o jogador paraguaio, faz o gol contra, aí acabou o jogo. Aí, assim, ele começou a exaltar aí de novo a eficácia, aí sim o Flamengo começou a criar mais chances de gol, né? Teve o gol do Gabigol aí, os 5-1, gol de cabeça, que ele foi engraçado, ele foi lá querer comemorar com o Renato Gaúcho, pulou em cima do Renato Gaúcho, né? E o Flamengo criou mais chances de gol nesse segundo tempo. O comentarista português enalteceu a supremacia do Flamengo, assim, é um time muito melhor, que fez o jogo ser muito mais fácil para o Flamengo, né? Enalteceu que é quase incomparável, assim, comparar os dois elencos e os dois times de uma forma geral, né? O Flamengo sai com placar agregado de 9-2 no final, e ele termina enaltecendo muito esse time do Flamengo, achando que vai para a semifinal ou com o Fluminense ou com o Barcelona de Guayaquil, mas que seria lindo uma final de Libertadores entre o Flamengo e o Palmeiras. Por que o Palmeiras? O Palmeiras é o time que tem um técnico português. E o Flamengo e o Palmeiras são os 2 últimos campeões da Libertadores. Então, assim, é sempre uma alegria para eles aqui nos últimos tempos passar os jogos do Flamengo, seja no Canal 11, seja no Sport TV. Por quê? Porque é garantia de jogão. Né? Passar o Flamengo na televisão portuguesa é garantia de jogão. Né? Flamengo, por exemplo, há muito tempo não empata um jogo. Né? Ou o Flamengo ganha e goleia. Né? O último jogo contra o Sport não foi goleada, mas poderia ter sido se não fossem os gols anulados. Né? E o único jogo que o Flamengo perdeu nessa nova era Renato Gaúcho tomou uma goleada também, o que é animador aqui para o telespectador neutro aqui, o português que vê o time do Flamengo. Acho que cada vez mais o Flamengo entra em voga aí, o Flamengo que é o time amado pelos portugueses de uma forma geral desde a época de Jorge Jesus, continua a ser com as exibições, né, que o Flamengo faz e que são transmitidas aqui. Né? Da Libertadores, a Sport TV passou quase todos os jogos. Do Campeonato Brasileiro, vinha passando todos os jogos sem faltar um. Semana passada, em função da estreia da segunda divisão portuguesa, que bate com o horário nobre do futebol brasileiro, 4 horas da tarde, no domingo, 8 horas da noite, aqui em Portugal, por contrato, passaram um jogo da segunda divisão, e pode ser que o Ceará e Flamengo também não passe aqui em Portugal, que eles coloquem aí o jogo da segunda divisão portuguesa. Então, você, meu amigo, que vê esse vídeo agora, eu vou fazer um pedido para você. Vai lá no Twitter do Canal 11 Português, Twitter é Canal 11, ou no Twitter, nas redes sociais, e pede lá para passar o jogo do Mengão. Nós aqui em Portugal precisamos ver o jogo do Mengão na televisão, então peço a você aí, amigo, que você faça essa campanha sobre essa hashtag aí, Canal 11, passe o jogo do Mengão, é importante para nós que estamos aqui. Minha opinião sobre o jogo, pessoal, uma opinião um pouco diferente aí dos portugueses. Acho que o Flamengo não conseguiu realmente assumir o domínio no primeiro tempo. O Flamengo acho que não entrou bem no primeiro tempo. De fato, um time muito inferior tecnicamente. Conseguiu, diferente do jogo do Paraguai, que me assustou também, que o Flamengo recuou e deu campo no segundo tempo. O Flamengo não recuou, não, mas o Flamengo não conseguiu manter o domínio. Né? Eu vi ali a questão da posse de bola, ela ficava oscilante ali, né? Olímpia, Flamengo. Então, assim, até os 30 minutos eu fiquei um pouco preocupado, não com o resultado,
que eu tendo a concordar com o comentarista português. O Flamengo não seria ameaçado em momento nenhum de perder a vaga para o Olímpia. O que eu fiquei preocupado foi que o Flamengo não conseguiu ali no primeiro tempo ser impositivo, né? Não baixou as linhas, até deixou as linhas altas, mas assim, ficou muita troca de bola ali. O Flamengo não teve aquele domínio amplo e restrito, né? E uma coisa eu tenho que admitir, se tem uma coisa que melhorou muito com a vinda do Renato Gaúcho para o Flamengo, foi a eficácia das conclusões em gol, pessoal. Né? Assim, em tempos passados, no tempo do Domi, no tempo do Rogério Ceni, até mesmo no tempo do Jesus, essa eficácia de chute a gol entra é uma eficácia que o Flamengo nunca teve antes. Né? Eu lembro, alguns jogos, inclusive, a gente perdeu no Campeonato Brasileiro, mesmo sem os principais titulares, quanto o Bragantino e quanto o Fluminense, jogos que a gente teve mais de 25 conclusões a gol, a bola não entrava e aí o time ia lá e o Bragantino foi 3-2, tomou o terceiro gol no final, e quanto o Fluminense perdemos de 1-0 no Campeonato Brasileiro, com o Flamengo massacrando, dominando totalmente, não convertendo as chances. Esse time com o Renato, o número de acertos e conclusões e gol é impressionante. Ontem ficou provado isso. Né? Assim, no primeiro tempo, as duas bolas que o Flamengo mandou no gol, que é uma coisa rara, né? Uma coisa que, por um lado, é uma coisa preocupante. O Flamengo, em um tempo, só ter duas chances de gols é uma coisa preocupante. Simultaneamente, nessas duas, fazer os dois gols é uma melhoria fantástica aí que traz uma maior tranquilidade para a gente também. Segundo tempo, o Flamengo matou o jogo. Aí, quando matou o jogo, aí sim, criou mais chances de gol. O Flamengo perdeu alguns gols. Teve uma bola que o Michael entrou sozinho, com o Pedro do lado, em vez de rolar, ele tropeçou na bola. O Michael ontem não entrou muito bem, mas os demais jogadores foram maravilhosos de uma forma geral. Né? Eu falei do Michael Pereira, um zagueiraço. Acho que o Flamengo precisa contratar mais um zagueiro, mas recuperou de fato um zagueiro que era execrado pela torcida do Flamengo e agora está jogando um partidaço. Até o Bruno Viana foi bem ontem. Apesar ali de, no lance do gol, ele ter abaixado para o chute, em vez dele ir ao encontro da bola, acho que ele errou ali, mas ele foi bem também. Né? Acho que todos os jogadores, de uma forma geral, foram bem. Fiquei com pena do Pedro. Pedro está há muito tempo aí, há 7 jogos sem fazer um gol, a gente vê que ele está nervoso. O Gabigol jogou muito. Enfim, né? Renato acho que mexeu muito bem ali também, na hora que decidiu o jogo. Tirou os jogadores. Só estranhei, acho que ele deveria ter tirado o Gabigol e não o Bruno Henrique. Por quê? O Bruno Henrique não joga, está suspenso para o jogo contra o Ceará. Então não precisava poupar o Bruno Henrique, ele poderia ter tirado o Gabigol ali. Mas, enfim, 5-1, pessoal, alegria total, né? Assim, orgulho desse time. E eu queria agora parar a minha análise e aí falar um pouco mais como torcedor para vocês e torcedor supersticioso do Mengão, como eu sou. Né? A gente tem essa camisa aqui, a camisa nova do Mengão, dá para ver aqui, ó, é uma homenagem ao ano de 81, o chamado Ano de Ouro do Mengão. O ano que o Flamengo conquistou o Mundial, conquistou a Libertadores, conquistou o Campeonato Carioca, conquistou a Taça Guanabara. Enfim, um ano lembrado para sempre aí pelo torcedor rubro-negro. Né? E esse é o ano de ouro em função das suas conquistas. Né? O ano do 6-0 contra o Botafogo também, um placar histórico que precisava ser revertido. E eu quero falar uma coisa para vocês, né, que várias coisas me fazem pensar que 40 anos depois, exatamente 40 anos depois, estamos em 2021, podemos ter o nosso novo ano de ouro 2021. Pode ser esse. No ano civil, pessoal, nós já conquistamos 4 títulos esse ano. Em 2020, fomos campeões brasileiros. Né? Em 2021, campeões brasileiros de 2020, campeões da Taça Guanabara, campeões do Campeonato Carioca e campeões da Supercopa do Brasil. Nesse embalo, o Flamengo pode conquistar a Copa do Brasil, a Libertadores, pessoal, né? A Libertadores que pode hoje se tornar uma nova Copa do Brasil, porque o Fluminense pode se classificar em cima do Barcelona de Guayaquil, né? E o Brasileiro, e quem sabe até o Mundial. Então, assim, se as coisas seguirem como estão,
se o Flamengo continuar aí a ganhar todos os títulos. Esse ano não perdemos nenhum título. Em 81, por exemplo, nós não fomos campeões brasileiros em 81. Fomos 80, 82 e 83. Mas em 81 a gente não foi eliminado pelo Botafogo, na época, numa das fases do mata-mata do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro antigamente tinha mata-mata. Perdemos de 3-1 para o Botafogo e fomos eliminados. Então, em 81, a gente não ganhou o Brasileiro. Porém, 2021, pessoal, pode ser o novo ano de ouro do Flamengo. Né? Há várias superstições. Essa camisa, a camisa do ano do Flamengo, é o original de 81. Já é uma superstição boa. Outra coisa boa, né? O time de 81 era um time que já vinha muito bem em 78, 79, 80, como esse time que já vem bem. Outra superstição. Né? Outra superstição. Treinador do Flamengo, ex-jogador do clube. Carpegiani, que era o técnico do ano de ouro, ex-jogador do Flamengo. Renato Gaúcho, ex-jogador do Flamengo. Carpegiani Gaúcho, né? Treinador Gaúcho. Renato Gaúcho, dois treinadores gaúchos. Então, assim, se você é supersticioso como eu, comece a pensar nisso, vamos começar a vibrar positivo. Acho que o Flamengo também, acho que esse ano, principalmente depois da chegada do Renato Gaúcho, acho que o Flamengo começou a dar sorte. Né? Ontem, por exemplo, como eu falei, duas oportunidades de gols, 2 gols. Então, eu estou sentindo, apesar do Atlético Mineiro estar muito bem ontem, impressionante a vitória de 3-0 pelo River Plate. O Palmeiras também massacrou o São Paulo. 2 adversários muito fortes aí que a gente pode enfrentar na final, óbvio, se passar pelo Barcelona ou pelo Fluminense. Mas, assim, eu vejo muita chance de título do Flamengo nas 2 Copas e no Campeonato Brasileiro, apesar dos 10 pontos de diferença de 2 jogos a menos. Acho que o Flamengo pode conquistar tudo e, quem sabe, já estou vendo o preço de passagem para, em dezembro, ir no Japão ganhar do Chelsea. Imagina a lei do ex, pessoal. 2-0 Flamengo. Kennedy, lei do ex, e quem sabe, aí já é um sonho meu, a gente contrata o Davi Luiz e o Davi Luiz faz o gol de cabeça do título contra o Chelsea no final do Mundial. 2 leis do ex. Imagina, ia ser bom, né? Notícia importante, pessoal. Já comemoramos muito pela vitória. Estamos comemorando a contratação do Kennedy, a confirmação do Andréas Pereira. E o Andréas Pereira chega no Brasil na sexta-feira. Ou seja, Andréas Pereira chega... Hoje é quinta, chega amanhã. Né? Então, assim, Andréas Pereira já chega ao Brasil amanhã. E, em função dele ter feito toda a temporada pelo Manchester, ele pode ser escalado, se conseguirmos escrever, se a diretoria conseguir escrever, ele pode ser escalado contra o Grêmio. Então, assim, no jogo de quarta-feira contra o Grêmio, na estreia das semifinais, das oitavas de finais das quartas de finais da Copa do Brasil, podemos ter Andréas Pereira à disposição do Mengão. Por quê? Fisicamente ele está ok, é óbvio. Ele precisa se entrosar, saber como o time joga, enfim, outras coisas, mas Andréas Pereira já pode estrear contra o Grêmio na próxima quarta-feira. Então, é um reforço que já pode ser utilizado. Né? Falando um pouquinho aqui de Portugal, o Benfica ganhou de 2-1 ontem do PSG e mais um jogo na quarta-feira que vem para garantir aí a passagem para a fase de grupos da Copa da Champions e, entre aspas, a manutenção de Jorge Jesus no cargo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.